tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um cronograma da minha rotina junto com vocês e dar várias dicas pra você fazer o seu aí na sua casa também. É a primeira vez que eu tô fazendo um cronograma e eu já tô gostando bastante dele, então eu vou dar várias dicas diferentes que você ainda não viu nesse YouTube por aqui. Então vamos começar. Eu peguei um caderninho qualquer, você pode pegar uma folha de papel, uma to-do, enfim, qualquer coisa, e comece a escrever tudo que você tem que fazer no seu dia. Desde as aulas, se você produz conteúdo para internet, seus estudos, enfim, tudinho. E também hábitos que você quer adquirir. Então, por exemplo, aí eu coloquei exercício físico, ler e tal. Então, adiciona tudo e pega algumas cores, pode ser de marca-texto, canetinha, lápis de cor, enfim, o que você quiser, e determina cada cor para cada tópico. Aí eu coloquei, por exemplo, amarelo para as aulas, pro Instagram eu coloquei um laranja, pro YouTube um rosa. Então você vai dividindo assim por cores, porque vai ficar tudo bem mais organizado. A próxima parte, ainda nesse mesmo caderninho, a gente vai dividir em 3 coisas para decidir o horário, que é a coisa mais difícil pra gente fazer no nosso cronograma. Então, a primeira parte, dividir se a gente vai fazer o que à tarde, o que de noite, o que de manhã. Então, por exemplo, eu prefiro gravar conteúdo à tarde por causa da luz e tudo mais. Já eu prefiro estudar mais à noite assim. Minhas aulas são de manhã. Então, a gente vai anotando tudo bem certinho, o que você prefere fazer em cada período do dia. E aí já vai facilitar demais para você já ir definindo assim o que vai no seu cronograma em cada horário. A próxima parte do cronograma é colocar os horários que a gente leva para fazer cada tarefa. Isso complica um pouco, então é legal você pegar um dia e cronometrar mesmo, mais ou menos, ou ter uma breve noção de quanto tempo você gasta para cada coisa. Então, por exemplo, para eu fazer um post no meu Insta, eu gasto entre 1 hora a 2 horas. Às vezes gasto mais, mas a média é essa, 1 hora a 2 horas. Para gravar para o canal, eu levo de 1 a 2 horas também, 1h30 por aí. Então, você coloca a média do que você gasta de tempo, ou se você não faz a mínima ideia, você coloca quanto tempo você quer gastar naquela tarefa. Então, por exemplo, exercício físico, eu quero gastar apenas 1 hora, e aí você escreve lá. E a última parte que a gente vai escrever é os dias da semana. No domingo, por exemplo, eu quero tirar o dia de descanso. Na quinta, como vocês estão vendo, eu quis tirar o dia mais como edição, assim, tipo dia de edição. Na segunda, dia de gravação. Então você divide assim seu dia para ver qual vai ser seu foco principal naquele dia. Depois de fazer todos esses tópicos, a gente vai passar para o rascunho, que é o cronograma em si que a gente vai fazer. Eu imprimi essa folha quadriculada, você acha no Google mesmo, ou você pode pegar uma folha de papel qualquer. E aí eu comecei a fazer o esqueleto do nosso cronograma. Eu usei 21 linhas assim, colocando as 2 primeiras maiores para escrever os horários e os dias das semanas, e as outras vão ser para escrever os horários em si. E de lado assim, eu dividi em 8 colunas e 4 quadradinhos para cada uma. Você pode, em vez de fazer em quadradinhos, colocar em centímetros. Então, por exemplo, 19 centímetros e 4 centímetros até dar 8 colunas. Fui fazendo meu título aí, eu coloquei cronograma, mas você pode colocar a minha rotina, a minha semana. E o cronograma, gente, você pode usar para o que você quiser. Pode ser para sua rotina, pode ser para os seus estudos, pode ser para o que você quiser mesmo. Mas eu quis fazer da minha rotina porque eu sempre tenho muitas tarefas para fazer no dia, eu quero administrar melhor meu tempo. Inclusive é para isso que serve um cronograma, ele serve pra gente ter uma base no que a gente tem que fazer no nosso dia, porque assim a gente consegue fazer tudo bem mais, entre aspas, tranquilo assim, porque numa to-do list a gente raramente coloca os horários certinhos que a gente tem que seguir. Já no cronograma a gente consegue administrar melhor nosso tempo pra gente conseguir fazer todas as nossas tarefas sem atrasar nada e der tudo certinho e até no final sobrar tempo pra gente tirar de descanso, que é muito importante. Comecei a contornar nosso cronograma aí, peguei uma caneta 0.8 da Staedtler e aí eu fui contornando bem bonitinho, gente, nenhum segredo. Você pode fazer colorido, pode fazer com os detalhes a mais, mas eu quis fazer ela bem simples mesmo, porque é algo que eu quis só bater o olho mesmo porque fica mais fácil pra mim. Peguei a caneta da Staedtler, a ponta mais fina, e fui fazendo os nomezinhos ali de cima da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Inclusive fiz uma resenha dessas brushes aqui no canal, vou deixar linkado nos cards pra vocês assistirem depois. Então eu fui escrevendo assim, bem simples, com um lettering, e depois fui adicionando os horários também, que eu vou mostrar pra vocês.
E, gente, eu coloquei todos os dias da semana porque mesmo que no domingo eu quero tirar o dia de descanso, eu ainda faço uma coisa ou outra. Por exemplo, eu quero ler alguma coisa, ou às vezes tem que mexer alguma coisa no Insta, então eu acabei colocando todos os dias da semana. Mas se você não quiser, quiser um dia de descanso total, acho legal você nem colocar. Mas aí eu coloquei porque fica mais bonitinho. Vamos para a parte dos horários. Eu escrevi os horários e também as palavras lá no meio, né, os tópicos, com a caneta Pentel Energel 0.5. É uma pontinha bem fina, eu adoro ela, uma caneta em gel, né? E aí eu fui escrevendo os horários. Eu dividi o horário 1 hora para cada coisa. Então, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. E fiz isso até meia-noite. E aí você separa como você quiser. Sabe aqueles horários que a gente estabeleceu lá no nosso caderninho, na sua folha, na sua to-do? É agora que é a hora que vai começar as coisas. Então, por exemplo, minhas aulas começam às 7 horas da manhã. Então, eu começo a colocar no meu cronograma às 7 horas da manhã. Só que se você faz algo antes, por exemplo, sei lá, se você medita antes, não sei, gente. Se você faz alguma coisa antes de 7 horas, por exemplo, aí você coloca no seu cronograma. E eu coloquei até meia-noite, por mais que eu não durma até meia-noite, eu durmo um pouco mais tarde, mas eu coloquei até isso e pra mim já tava ótimo. Agora é a parte mais difícil assim de fazer. Você tem que estar bem focado na hora de dividir os tópicos dentro do seu cronograma. Então, a primeira parte que a gente tem que fazer é colocar as nossas coisas fixas. Por exemplo, aula na escola, se você faz algum curso, horário de dormir, de comer, tipo almoçar, jantar. É muito importante você colocar essas coisas também, porque a gente precisa, né, gente? A gente precisa comer, a gente precisa dormir. Então, é muito importante você adicionar isso no seu cronograma para não passar despercebido. Então, essa é a primeira parte que você tem que fazer, colocar os horários fixos e horários importantes. Aí a gente vai seguir colocando os horários, por exemplo, entre aspas, de trabalho ou estudos. Essa é uma parte meio complexa, porque eu quis dividir no Instagram, que é onde eu faço meus posts, e edito, enfim, tudo do Instagram. Também dividi no YouTube, que vai ser os meus dias de gravação, e dividi em edição, que vai ser os dias que eu vou editar os vídeos no meu canal. E aí, para adicionar tudo isso, eu coloquei lá no meu caderninho que eu queria fazer isso na parte da tarde e a edição na parte da noite, por exemplo, ou podia ser na parte da tarde também. E aí eu comecei a dividir. Eu deixei os focos, como eu disse pra vocês, tipo, por exemplo, na quinta-feira eu deixei o foco em fazer edição de vídeo. Na sexta-feira eu deixei o foco de fazer post pro Insta. Então, nesses focos, assim, eu deixei o maior tempo pra eles. Por exemplo, no Instagram, eu deixei, por exemplo, 3 horas fazendo um ou 2 posts, enfim. Eu gosto de adiantar tudo no mesmo dia, porque acho mais prático. Pra colocar essas coisas, então, no nosso cronograma, a gente vai dividindo por esse tempo. Então, eu quero estudar de noite. Às 6 horas eu quero começar a estudar, então eu coloco lá estudos. E antes disso, eu quero fazer um vídeo pro meu canal. Então, eu adiciono lá YouTube, porque eu levo praticamente 2 horas pra fazer os meus vídeos, a gravação dos meus vídeos. E aí, a gente vai dividindo, assim, os horários. Depois disso, das partes importantes, necessárias, fixas, assim, para a parte dos estudos e trabalho, a gente vai passar para a parte mais do livre, que dá sempre para dar uma mudada, que, por exemplo, para ler, fazer exercício físico, enfim, coisas assim. Então, nos espaços que sobraram, que eu vi que não era de descanso, eu coloquei lá ler, fazer exercício físico, enfim. E aí, dá pra ir estabelecendo mais ou menos os horários que você quer fazer isso, nos dias que você quer fazer isso. E mesmo você adicionando essas coisas, você não vai colocar, por exemplo, 4 horas de leitura, né, gente? Eu, pelo menos, não consigo fazer isso. Então, vai sobrar quadradinhos brancos. Nesses quadradinhos brancos, sabe o que a gente vai colocar? A palavra descanso, livre, enfim, qualquer coisa. Porque são horários que a gente vai ter pra descansar mesmo, pra assistir nossa série, pra cozinhar, pra fazer o que você quiser, nossa skincare, descansar mesmo e não ter nada que fazer, pra que na hora que você vê que lá tá descanso, você não ficar preocupado que você tem que estudar, que você tem que fazer algum trabalho, porque você já fez isso antes e aí agora é hora de descansar. Então, depois de montado o seu cronograma, é bem legal você fazer isso com calma. Se você quiser passar o rascunho antes, né, fazer de lápis grafite para ver o que você vai mudando ou não, é bem interessante também. Depois de tudo pronto, como vocês viram aí, eu comecei a aplicar nas color code, sabe o que a gente colocou lá no nosso caderninho?
Então, eu fui aplicando por aí. Usei os marca-textos da Stabilo, Boss e também da Staedtler, mas você pode usar brush pen, pode usar canetinha, lápis de cor, o que você quiser real. E eu gosto de escrever, por exemplo, lá eu coloquei aula e também grifei com color code. Tem gente que só pinta assim, sem escrever nada, mas eu gosto de bater o olho e já saber o que eu tenho que fazer e não ficar olhando cor por cor, porque a gente perde um pouco mais de tempo, mas fica bem mais bonitinho assim. Só que eu prefiro o escrito mesmo e aí vai de gosto. Então eu fui grifando aí, por exemplo, tudo que é do Instagram eu fui grifando de laranja, tudo que é de aula eu fui grifando de amarelo. E fica tudo bem organizado e muito bonitinho, chama bastante atenção e com o tempo a nossa memória vai memorizando mesmo, tipo, bater o olho na cor amarela, já sabe que é a aula que a gente tem, entendeu? E aí, pra gente colocar nosso cronograma em prática real, é só com o passar do tempo mesmo, a gente vai percebendo aquilo e acho que não é tão legal você seguir na risca, tipo, você colocou o almoço 12h30 até 1h da tarde. E se o almoço não estiver pronto 12h30, aí você vai pular o almoço e vai virar uma bagunça, você não vai conseguir fazer mais nada no resto do dia? Assim também não, né, gente? Seguir assim mais ou menos que tá no seu cronograma, mas se alguma coisa não der certo naquele horário, a gente pula para a próxima tarefa, depois volta naquela, vai dar tudo certo. Então, com o tempo a gente vai acostumando e vai se adaptando a essa nossa nova rotina, porque inclusive o cronograma não altera, né, não tira o uso do seu bullet journal, do seu planner, da sua to-do, porque a sua to-do você vai colocar exatamente o que você tem que fazer naquele dia. No cronograma a gente colocou, por exemplo, YouTube, que é a gravação dos vídeos. Já no nosso to-do, no nosso bullet journal, no nosso planner, a gente vai colocar a gravação de que vídeo? Do vídeo tal. Então isso não altera nada, eu só queria deixar isso claro pra vocês. Recortei as bordas do cronograma porque tava muito grande nessa folha assim. E em volta dela eu fui colocando washi tape pra ficar muito bonitinho. Então eu fui recortando e colei em toda a borda pra depois colar na nossa parede. Inclusive o nosso cronograma tem que ficar muito aparente todos os dias na nossa cara. Então eu coloquei ali na frente da minha escrivaninha, que eu sento todos os dias aqui, ou você pode deixar na sua mesa, enfim, algum lugar que você olhe sempre, não deixe guardado na gaveta, guardado no armário, não, deixa bem exposto. E eu coloquei com washi tape, então não tira a tinta da parede nem nada, tá, gente? Pode colocar sem medo. Vou deixar aí vocês vendo o resultado de como ficou. Eu amei. Vocês vão ficar vendo eu usar eles todos os dias lá no meu Instagram, no Elo Studying. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode contar aqui embaixo, porque eu vou te responder com certeza. Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. Achei que ficou super bonitinho e muito informativo também. Não esquece do like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeo aqui de segunda, quarta e sábado, 5h da tarde. De segunda, quarta e sábado, 5h da tarde. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.